Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, sou o Padre Valnei. Quero hoje celebrar com você o dia de São Bartolomeu, o martírio desse apóstolo de Cristo. Sou membro do Instituto Rainha do Clero, que tem o desejo de ter uma casa para cuidar de sacerdote, e diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia. O evangelho que vamos proclamar hoje encontra em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus vê Natanael, que vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, credes? Verás coisas maiores do que estas. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, em 3 pontos nós queremos olhar para o evangelho de hoje. Primeiro ponto, o encontro. O segundo ponto, a verdade. E o terceiro ponto, a missão. Começando com aquilo que Filipe diz aqui. Filipe diz claramente aqui a Natanael que achamos aquele a quem Moisés escreveu. Quando ele diz achamos, é porque se procura. Porque Jesus foi procurado por eles. Procurado desde os profetas que anunciava a chegada do Salvador, Jesus, vindo de Nazaré. Então, a primeira coisa do evangelho de hoje é um encontro. Filipe leva Natanael ao encontro daquele que era tão esperado e tão desejado. Então aqui é um ponto assim importante. Um encontro. Encontrar-se com Jesus na Santa Missa, encontrar-se com Jesus na adoração da qual você vai, na presença do sacrário, ou Jesus no Santo Ostensório, é um encontro que depende da nossa alma partir ou sair, ou seja, de um movimento, fazer um movimento para ter um encontro. Não existe encontro sem um movimento, sem um ir entre um estar na disposição de encontrar. Então, Filipe diz que encontrou. Mas encontrou aonde? Diz aqui o texto: encontrou em Nazaré, como se desdenhasse. Natanael diz: mas pode vir alguma coisa de bom de Nazaré, daquela cidadezinha, sem a menor importância, sem importância nenhuma financeira, porque não tem tesouro nenhum ali, não tem petróleo, não tem dinheiro, não tem... O que vem de bom? Pode vir alguma coisa de bom? Talvez você já passou por isso. Talvez alguém já desdenhou a você, desprezando você, dizendo que fulano é lá daquela paróquia do interior, aquela paróquia da periferia,
fulano é dali. Pode vir alguma coisa de bom dali? E Filipe diz, vinde e vê. Vinde e vê. Ou seja, a partir da experiência de Filipe, Natanael vai ao encontro. O segundo ponto é a verdade. Jesus vê Natanael e diz assim, ali está um israelita de verdade. Toda vez que você vai à missa, Jesus está te vendo. Não sei se você está vendo Jesus, mas que ele está te vendo, ele está te vendo. E Jesus pode dizer, ali há um padre de verdade? Ali há um irmão de verdade? Até que ponto podemos dizer assim? Então, prestemos atenção aqui, neste ponto importante, para que nós possamos adentrar profundamente no mistério que está por vir dessa palavra, a verdade. Eu não sei qual é a sua figueira, eu não sei debaixo de qual figueira você está, mas eu digo que Jesus te vê, que Jesus sabe da sua experiência. Talvez você seja ou esteja sendo aquela pessoa que diz, eu não mereço receber Jesus, eu não mereço estar na presença de Deus. Talvez você não mereça mesmo, nem eu mereço. Mas aqui não está o critério do merecimento, do mérito. Ninguém merece Jesus, ninguém merece. Mas Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, quis vir ao nosso encontro. Então, aqui é um outro encontro. Primeiro o encontro de quem é miserável ao encontro da graça. Agora é o encontro da graça com aquele que é miserável. Então, é importante aqui percebermos o quanto Jesus aqui faz esse caminho contrário ao seu, né? É ele que vem ao seu encontro e diz, eu te vi, eu sei quem você é. E aí Natanael diz, tu és realmente o Messias, tu és o Deus. Jesus diz para Natanael, é por causa disso, porque eu falei que te vi, que você crê, agora que você crê? Às vezes a gente precisa de milagres, muitos milagres na nossa vida para nós crermos no Senhor. Eu não sei que tipo de milagre você ainda está esperando de Deus. Não sei como é que você se dá na presença de Jesus, quantos livramentos Jesus já concedeu a você, a mim. Não sei o que ainda nos falta para nós vivermos uma radicalidade da nossa fé. E aí vem o ponto terceiro, que é a missão. Jesus diz assim, olha, você se espanta com isto, mas você verá os anjos do céu subindo e descendo. Isso está mostrando com que morte o apóstolo São Bartolomeu deu a vida por Jesus. Ele viu os anjos do céu subindo e descendo. E por isso ele proclamou Jesus como Senhor da sua vida. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para direcionar a nossa vida e nos avaliarmos profundamente e perguntarmos até que ponto nós estamos servindo ao nosso Senhor. Me permite falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do Evangelho de ontem, quando Jesus pergunta o que dizem por aí quem eu sou. Jesus se preocupou com o que as pessoas estavam vendo ou pensando a respeito dele. Então, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outro diz que você é um dos profetas. Mas aí vem a outra segunda pergunta. E tu, quem dizes que eu sou? O que você diz que eu sou? Eu dizia ontem que não é uma pergunta que há de ser respondida com palavras, mas precisa ser respondida com a nossa vida. Aí entra a missão do Evangelho de hoje.
Segundo, terceiro ponto, a missão. Que é com a nossa vida que vamos responder quem é Jesus. Jesus fez uma autoavaliação, uma autocrítica, para se perceber que de fato ele está fazendo a vontade de Deus, como as pessoas estão recebendo, acolhendo os feitos, aquilo que ele falou e disse. Nós também precisamos fazer uma autocrítica de nós mesmos. Será o que dizem por aí de você? Você que se diz católico, cristão, mas o que dizem por aí de você? Porque não podem dizer nada que venha contradizer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se assim o dizem, se não é fofoca, se não é mentira, se não é fantasia do outro, se não for isto, você está em mau lençol. Porque o que você está demonstrando pelo mundo é o contrário daquilo que Jesus quer que você seja. Então que hoje a palavra de Deus possa trazer no nosso coração a certeza, a alegria de que nós estamos nos preparando para este encontro com o Senhor, verdadeiramente, sermos verdadeiramente católicos, verdadeiramente cristãos, e que nós possamos ser, na nossa vida, um exemplo de homem que Jesus possa dizer: ali está um católico de verdade, aí está uma católica de verdade, ali está um filho de Deus, uma filha de Deus. Que seja assim para mim e para você, esse olhar do nosso Senhor para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a nossa igreja é linda!